Olá, pessoal. Eu tive um pequeno problema técnico de uma queda de energia, mas eu vou continuar de onde eu parei. Então, nós falávamos que dentro dessa linha de raciocínio do John Locke, o ser humano, ele é, na verdade, então, uma grande vítima que é corrompido pelo meio de todas as formas. Por isso que quando a gente vê um criminoso, um serial killer, um sujeito muito mau e perverso, via de regra, ele nunca é tratado como um criminoso, mas ele é tratado como um doente. E isso acontece porque toda a sociedade, de uma maneira geral, ela parte do princípio de que as pessoas elas não nascem com a natureza corrompida, elas são corrompidas no seu desenvolvimento. Eles não conseguem explicar, evidentemente, como que uma pessoa que nasce numa casa que tem toda a estrutura, toda a condição, como que ela se torna pervertida, perversa, mas o fato é que esse pressuposto ele está enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade e até mesmo na questão da igreja também. Muitos cristãos, talvez por ignorância, eles acabam acreditando nisso. Tem até um livro muito interessante do Aloísio de Azevedo, O Curtiço, que ele vai contando uma história e ele vai demonstrando, então, como que as pessoas, à medida que elas vão vivendo num contexto de, de, de mazelas, num contexto de sofrimento, como que essas experiências elas vão modelando o caráter das pessoas que ali vivem e vão transformando elas em pessoas ruins, em pessoas que embora tenham vai demonstrando como que essas pessoas elas vão sendo influenciadas por esse estilo de vida, transformando assim as suas ações e atitudes, ok? É um livro que talvez vale a pena a leitura, ok? Bom, é claro que nós, naturalmente, devemos entender um princípio importante aqui, fazendo um parêntese, que é o coração que governa a maneira de ver o mundo e ele pode ou não se submeter à autoridade divina. Esse é um fato primordial. Toda a maneira como uma pessoa ela enxerga a realidade que está ao seu redor, nada mais é do que uma demonstração de que as inclinações do seu coração é que estão governando as suas ideias, os seus pensamentos, é assim que é. E dentro dessa questão do coração governando a maneira como nós olhamos para o mundo, entra uma outra questão importante, que é a questão de submeter a autoridade divina ou não. Então, o ser humano sem Cristo, onde o evangelho não produz frutos, via de regra, o que vai haver ali é uma rejeição dessa autoridade divina e a substituição dessa autoridade divina por outras linhas de raciocínio. É por isso que Jesus vai dizer com muita ênfase que nós temos que tomar cuidado aonde nós colocaremos o nosso coração, porque onde ele estiver, ali estará também os nossos tesouros. É por isso que a própria palavra também vai dizer que do nosso coração é que procedem os maus desígnios. E o mundo nada mais é do que uma imensidão de pessoas cujos corações revelam a podridão do seu interior. Por isso que, quando nós estudamos a antropologia, nós temos que estar atento à maneira como os nossos corações eles vão lidando com essas verdades reveladas nas escrituras sagradas. Entendendo também que o homem é um ser religioso por natureza e aquilo que torna alvo da sua adoração vai modelar a sua vida ou para a ruína ou para a restauração. O que significa isso? Significa que todos os seres humanos, independente deles aceitarem ou não, eles têm uma inclinação para algo transcendental. Esse é o senso divino, o senso religioso que toda pessoa tem. Mesmo que uma pessoa ela se declare como ateu, mesmo que uma pessoa
ele seja materialista no seu estilo de vida, em algum momento ele se inclina para essa questão espiritual, ou para essa questão da eternidade. E quando a gente pensa sobre essas coisas, a gente tem que entender também que aquilo que nós adoramos é o que vai modelar a nossa vida. Se uma pessoa naturalmente adora o dinheiro, então toda a sua vida será modelada por esse Deus. Se uma pessoa adora o seu marido ou a sua esposa, então são essas pessoas que vão modelar a sua existência. Por isso que na parte final a gente coloca ou para a ruína ou para a restauração. Porque o grande objetivo nosso não é apenas ter uma visão correta do ser humano, mas é demonstrar que nós fomos criados para adorar a Deus. Essa é a estrutura para a qual o ser humano foi criado. E ao substituir o Criador pela criatura, isso explica também a questão da ruína do homem de uma maneira mais generalizada, ok? São considerações aqui um pouco avançadas, mas a gente vai trabalhar sobre elas mais à frente. E usando aí uma afirmação de um escritor, de um palestrante, um estudioso chamado John Smith, ele vai dizer que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Você pode até encontrar aí algumas palestras desse erudito cristão falando sobre essa questão da adoração do coração. Recomendo com toda certeza, ok? Muito bem, vamos continuar aqui as nossas considerações. Bom, o ponto que eu quero entrar com você agora é o seguinte: a antropologia secular ela é fundamentada numa cosmovisão ímpia. Antes de mais nada, o que significa a expressão cosmovisão? Eu não vou entrar aqui na questão da cosmovisão, porque nós já temos um módulo basicamente sobre isso, mas só para a gente ter um fundo aqui, para a gente ter uma visão melhor do que nós vamos trabalhar, então, só fazendo aqui um parêntese sobre essa questão da cosmovisão, porque a cosmovisão, ela significa, literalmente, o modo de olhar o mundo, é uma tradução de uma expressão alemã, e ela é muito usada hoje em dia para referir-se a essa questão de como que uma pessoa olha para o mundo. O cosmos, né, que é um termo grego traduzido, que é a tradução de mundo, e visão, que é, de fato, essa percepção sobre a realidade externa. Então, todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem um princípio que governa o seu coração a respeito de como interpretar a realidade que nos cerca. Então, a cosmovisão, ela é basicamente aquilo que nós pressupomos antecipadamente sobre alguma coisa, são os nossos conceitos, as nossas opiniões, as nossas visões a respeito das coisas. Ainda que uma pessoa não pare para pensar sobre essas questões, é evidente que todos têm uma visão, por exemplo, sobre a vida, sobre o futuro, sobre a realidade, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a alma, sobre o corpo, sobre a família, sobre a verdade. E o que eu gosto de pensar sobre isso é que todas as pessoas elas são livres para ter uma opinião sobre todos esses temas. Mas o fato de haver pluralidade nas opiniões não significa que isso está correto. Porque, como a gente vai ver, existe uma verdade absoluta, existe uma verdade suprema, uma verdade soberana. E é nessa verdade que nós queremos caminhar, edificar a nossa fé, os nossos pensamentos, e aí a gente vai, então, entender que os nossos pressupostos, eles são muito importantes. Porque não adianta nada ter um pressuposto ou uma cosmovisão que seja apreciada, que seja bonita, que seja aparentemente interessante, mas se ela não for construída nos pressupostos corretos. Via de regra, o que forma os nossos pressupostos? Então, é a cultura, onde uma pessoa está inserida, vai interferir nos seus pressupostos, a sua formação de vida
tanto academicamente como no sentido familiar também, a sua instrução, como já mencionamos, as experiências de uma pessoa também são ferramentas de modelar os pressupostos de alguém, e a escritura também. Aí eu coloquei no formato de pergunta, porque eu quero que você avalie essa questão. O que, que tem modelado o seu pressuposto? Seria a cultura? Seria a sua influência familiar? Seria a instrução acadêmica, suas experiências ou a escritura? Todas essas questões que envolvem cultura, família, o meio acadêmico, elas podem ter uma influência sobre os nossos pressupostos, mas a escritura é que, de fato, deve governar sobre todas essas questões. Mesmo porque a gente tem que entender que as escrituras, elas regem todos os temas, como a gente usou a frase do Francis Schaeffer um pouco mais atrás. A escritura, ela fala sobre a questão cultural da vida humana, ela fala sobre a questão familiar, ela fala sobre a questão da vida acadêmica, sobre as nossas experiências. Então, a escritura, ela abrange todas as áreas da vida humana, mas, essencialmente falando, são as escrituras sagradas que devem formar e devem ser o alicerce dos nossos pressupostos. Fica, então, essa pergunta: o que tem formado os nossos pressupostos ao longo do tempo? E aí, mais uma vez, falando que a cosmovisão, assim como os pressupostos, ela está ligada à questão do coração. O ponto que eu quero chegar com você é que não se trata apenas da gente fazer aqui considerações genéricas a respeito da antropologia. Nós queremos, de fato, fazer aqui uma introspecção do nosso coração para que a gente tenha a condição de analisar sobre onde nós estamos alicerçando os nossos pensamentos e o nosso estilo de vida e tentar orientá-los dentro dessa percepção bíblica, ok? Bom, usando aqui uma frase do James Sire, ele diz que uma cosmovisão repousa no mais profundo e íntimos recônditos do eu humano. Uma cosmovisão envolve a mente, porém é uma questão de alma. É uma orientação espiritual mais que uma questão de mente apenas. Cosmovisões são, na verdade, uma questão do coração. Em termos bíblicos, o coração é o elemento definidor central da pessoa humana. Portanto, uma cosmovisão está localizada no eu, o compartimento central de operação de todo ser humano. É desse coração que procedem todos os pensamentos e ações. Usando aí, então, a frase do James Sire, o que ele está mostrando, na verdade, ele está fazendo um diagnóstico de como essas questões elas são centrais e essenciais na vida humana. Mais uma vez, a gente realmente chega à conclusão de que as pessoas não param para pensar profundamente sobre essas questões. Mas quando eu expresso uma opinião, quando eu expresso um pensamento sobre um tema qualquer, na verdade, eu estou revelando para essa pessoa com a qual estou conversando uma inclinação do meu coração. Não é só uma questão mental, mas é uma questão profunda mesmo. Por isso que ele vai dizer que a cosmovisão ela está localizada no eu, porque aquilo que eu penso sobre uma coisa não é só uma opinião externa, mas é uma forma de revelar aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, como eu vejo as coisas. E aí ele vai dizer que é desse coração que procedem todas as ações. Quando você pensa no ser humano, se você, de maneira mínima que seja, compactua com a ideia de que o ser humano ele é fruto de um longo processo de evolução, na verdade, todas as suas conclusões, elas revelam um coração que já foi contaminado pelas teorias pagãs e pelos pensamentos ímpios, como a gente vai ver mais à frente. As nossas ações ou respostas, elas revelam como nós vemos o mundo e essa ação revela o que nós somos. Parcialmente, mas revela.
A cosmovisão é como uma bússola para a nossa vida. E mais uma vez eu pergunto, o que tem moldado a nossa cosmovisão? Para o cristão, como eu disse anteriormente, são as escrituras sagradas, ou a escritura. Para o ímpio, é o seu coração e a sua mente totalmente destituído do conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. A antropologia construída numa cosmovisão ímpia será completamente oposta ao que a Escritura ensina. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1, 22, 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo é que quando uma pessoa ela coloca-se ou coloca na sua mente o fato de ser alguém sábio, e quando esse pensamento ele é destituído da humildade provinda do evangelho, essa pessoa nada mais é do que uma louca, porque na verdade ela está mudando a glória do Deus que não se corrompe, que se revela nas escrituras, que se revela na consciência humana, que se revela na própria criação da natureza ou na criação como um todo. Ela está mudando a glória desse grande Deus em semelhante ou em semelhança da imagem do homem corruptível. É como se ela estivesse tirando ou não reconhecendo a grandeza de Deus e colocando o homem na cadeira central da sua mente e da sua existência. Nada mais é do que uma loucura, é uma insensatez quem age dessa maneira. Ao negarem a existência de Deus ou confundi-la com deuses imaginários, embora aparentemente são sábios, na verdade são loucos. E essa é a grande realidade do mundo que nós vivemos. Pessoas que adoram seus deuses, pessoas que adoram a sua vida, pessoas que adoram a si mesmas, pessoas que vivem em função de se autosservirem, mas na verdade são pessoas loucas, são pessoas desprovidas de um conhecimento que conduz a uma sabedoria genuinamente verdadeira ou genuinamente espiritual. Eles mudam a glória de Deus incorruptível para algo corruptível, ou seja, eles abandonam algo que não pode se corromper, que é perfeito na sua essência e na sua natureza, e substituem por algo totalmente vazio, né? Algo fugaz, algo inconsistente, tá certo? E João Calvino, comentando sobre essa passagem de Romanos, capítulo 1, ele vai dizer que a arrogância que aqui se condena consiste em que, quando os homens deviam humildemente dar glória a Deus, procuram ser sábios a seus próprios olhos e reduziram Deus ao nível de sua própria condição miserável. Essa é certamente uma das maiores demonstrações da miséria humana. Ou seja, João Calvino ele destaca o fato de que a arrogância ela já parte do princípio e do pressuposto de que ela não precisa de Deus. O ser humano arrogante ele já é o seu próprio Deus. Então, quando os homens deveriam humildemente dar glória a Deus, reconhecendo a sua excelência revelada nas escrituras, na criação e na própria vida humana, eles acabam, de fato, tornando-se os seus próprios deuses, e eles não somente reduzem a grandeza de Deus ao seu próprio nível, como eles, de fato, elevam a sua condição. Essa é uma grande demonstração da miséria humana, tá certo? Muito bem, queridos irmãos, essas são as primeiras considerações que eu quero fazer antes da gente entrar propriamente no nosso tema da antropologia bíblica. Eu espero que essas considerações elas tenham sido feitas com clareza. Nós teremos um grupo pelo Telegram, onde nós poderemos debater e discutir cada um desses pontos aí na nossa matéria da antropologia bíblica. Você pode mandar perguntas em particular, se você quiser. Nós vamos providenciar, juntamente com essas aulas,
ela é uma aula só, mas ela está dividida em duas por causa do problema técnico. Nós vamos disponibilizar também uma atividade que será destinada juntamente com essas aulas, ou com essa aula, e aí você deverá, então, fazer ali as leituras necessárias e responder ali algumas perguntas. É claro que não é o nosso propósito aqui ficar criando dificuldades, mas é importante que você responda dentro daquilo que você entendeu, daquilo que você leu, daquilo que você assimilou, para até mesmo para que a gente possa ter a possibilidade de fazer uma avaliação melhor da nossa aula e assim se aperfeiçoar cada vez mais. Que Deus abençoe vocês. Posso dizer com toda certeza que da minha parte vai ser uma alegria caminhar com você dentro desse assunto tão importante. Que Deus te abençoe, um forte abraço e nos vemos aí na próxima aula.